Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos aqui no dia 20 e vamos seguir a partir de Gênesis 41, dos versículos 17 em diante, que diz o seguinte: Então Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: Abram caminho! Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zefenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos.
Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, lhe chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Gênesis 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso 3 dias. Mateus 13, versículos 24 em diante. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas,
Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torres da destruição me surpreenderam. As cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor, e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos, pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Provérbios 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Bom, pessoal, terminamos por aqui nossa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like e, por favor, compartilhem também com outras pessoas que vocês gostariam que acompanhassem essa leitura. Que Deus abençoe muito as suas vidas, as vidas delas. E se não é inscrito no canal, acabei de lembrar, se inscreva aí. Muito obrigada mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima!